Bom dia, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma live do programa Bagunça Nunca Mais, onde eu falo sobre como ter uma casa organizada e a bagunça nunca mais voltar. Eu sou a Débora Dias e o tema de hoje é: se você faz isso, a organização da sua casa vai voltar ao caos. E o que será isso? Sobre o que vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre você vai ter mais clareza do porquê que a organização da casa volta ao caos, por que que isso acontece, né? Então eu vou te ajudar a identificar o porquê que isso acontece e que não tem nada a ver com aquele método habitual, aquele método tradicional que é o contrário desse método tradicional, porque realmente esse método que todo mundo conhece e que eu utilizei durante vários anos, esse método é que faz com que não resulte com que as coisas que a gente acha, na verdade, que é um método, né? Aquele método tradicional, aquela forma com que a gente costuma ver as coisas e aplicar da mesma forma que a gente vai vendo, porque não é assim uma coisa que às vezes a gente acha até que é um dom natural, né? Que a organização é um dom natural e que de repente a gente já sabe, já nasce sabendo organizar, mas isso não acontece bem assim. Então, aquele método tradicional que eu costumo dizer que é o método que a maioria das pessoas aplicam, no fim, uma hora ou outra as coisas acabam se descontrolando e o caos acaba voltando. Então eu vou falar para você por que que isso acontece, que é para você identificar aí na sua casa. Então depois dessa live você vai conseguir identificar aí na sua casa quais são as coisas que você faz na organização, que faz com que o caos volte depois passado algum tempo, para você ter a oportunidade de conhecer quais são eu vou falar sobre os erros, né, que a gente faz e que eu já fiz durante muitos anos, e para você ter a oportunidade de mudar isso, para você ter a oportunidade de fazer diferente, para que a bagunça nunca mais volte, para que o caos não volte a se instalar. Então, antes de aplicar este método em casa, isso também acontecia comigo, né? Eu organizava já sabendo que isso iria acontecer novamente. Eu já organizava pensando, ok, agora ficou tudo lindo, maravilhoso, tô amando isso aqui, mas não é por muito tempo. Então deixa eu curtir isso aqui, porque eu sei que não vai durar por muito tempo. E realmente, quando a bagunça voltava, quando o caos se instalava novamente, eu ficava frustrada e ficava empurrando com a barriga para organizar, porque nem sempre a gente tem tempo para parar e organizar, né? Só às vezes o que acontecia era só parar para organizar quando não tinha jeito mesmo, quando tinha mesmo que organizar. E aí eu acabava organizando, mas já sabendo que o caos iria voltar. Então, e aí depois quando eu finalmente descobri por que que isso acontecia, por que que a organização não durava, não era uma organização duradoura que eu conseguia manter por muito tempo e que eu poderia ter a opção de mudar se eu quisesse, não porque eu era obrigada a mudar, obrigada a fazer algo porque já estava insustentável. Então, quando eu descobri essa forma, aí agora eu já consigo manter e as coisas em casa ficam sempre agora organizadas. Sempre que eu coloco de uma forma, que eu decido colocar de uma forma, de um jeito, ele consegue se manter por muito tempo, consegue se manter. Não digo, quer dizer, eu costumo dizer bagunça nunca mais ou manter para sempre, porque não é um sempre, porque a gente está constantemente tirando e colocando, né? E se chegam coisas novas, aí é diferente. Mas você vai conseguir manter e é você que vai decidir quando é que você quer mudar, quando é que você quer fazer uma organização, por exemplo, numa gaveta ou num armário, nos tipos de na verdade, a gente vai falar sobre isso também aqui, de organizar por gaveta, organizar por armário, organizar por locais, né? Que o porquê que as coisas não funcionam, que tem a ver também com isso. Só que aí, quando eu falo organizar uma gaveta, a gente vai começar a mudar a mentalidade de organizar uma gaveta. Não é a gaveta em si, mas sim o que tem dentro dela. E aí você pode estar até achando assim, ah, isso é impossível, porque meu caso é diferente, você não sabe, eu moro com várias pessoas, ou a minha família é grande, ou tem tantas outras coisas, outras situações que podem acontecer que com você pode ser diferente, né? Mas é assim, se você organiza de uma forma e a bagunça volta,
é porque se você continuar organizando da mesma forma, você já sabe que a bagunça vai voltar, né? Afinal, a bagunça está constantemente voltando. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer algo diferente, temos que fazer alguma coisa diferente para que o resultado depois também seja diferente, porque se a gente continua fazendo sempre as mesmas coisas, isso parece óbvio, né? Todo mundo sabe disso, que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, o resultado vai ser o mesmo. Só que nem sempre aquilo que é óbvio, nem sempre aquilo que a gente sabe, a gente acaba alterando, aí acaba empurrando com a barriga, acaba deixando, até porque se desconhece uma outra forma de se fazer, se desconhece uma forma diferente de se fazer, então como é que você vai mudar se você não conhece, né? Então por isso que eu vim aqui jogar uma luz hoje aqui para você, te mostrar, para você identificar quais são os erros que você está fazendo na sua casa. E aí, para depois, vou também te falar o que que você vai fazer para alterar isso, o que que vai fazer para mudar. Eu não vou só jogar a bomba na sua mão, não se preocupe. E aí, se você fizer isso, que eu disser para você, todos os pontos que eu vou te mostrar aqui, você identificar, aí você vai conseguir transformar a sua casa da água para o vinho, porque eu transformei a minha casa da água para o vinho e foi assim mesmo, realmente uma mudança radical, assim, uma mudança que não tem nem comparação, só o fato de organizar e depois não voltar mais, a minha organização não ficar mais bagunçada, não voltar mais ao caos, só isso já é assim um alívio gigante, fora os outros benefícios que vêm seguidos dessa organização, que é uma organização eficiente, que ela vai funcionar a teu favor e não brigando com você, né? O tempo todo. Olá, Aline, tudo bem? E aí, então vamos lá, eu vou falar para você qual é o jeito errado para você poder identificar aí na sua casa, para você poder mudar, né? Porque se você não consegue identificar o que está de errado, como é que você vai mudar também? Então, o primeiro erro comum é organizar por local. Então, a maioria das pessoas, quando falam assim, em organizar a casa, falam em organizar, vou organizar o quarto, vou organizar a cozinha, vou organizar aquela gaveta que tá uma bagunça. E é aí que mora o erro, a gente organizando por local. Por quê? Dessa forma fica impossível você conseguir saber tudo que você tem em casa. Porque se você organiza por local, você tem o mesmo tipo de artigo em vários locais. Então, você não sabe, se você não consegue saber nem aquilo que você tem dentro de casa, porque fica, é impossível, se você tem o mesmo artigo espalhado pela casa em vários locais, fica impossível você saber a quantidade de artigos que você tem, fica impossível você saber, fica impossível você controlar esses artigos, porque eles estão espalhados. Então, como é que você vai saber a quantidade? Como é que você vai controlar eles? Como é que você vai, se eles estão assim dispersos pela casa, né? Então, esse é um daqueles erros assim muito comuns e que todo mundo faz porque todo mundo vê os outros fazendo. Então, é assim, tipo, um faz, o outro vai fazendo e é assim que a gente aprende a organização. Geralmente, na maioria das vezes, ninguém vai. A maioria das pessoas acham que estudar é organização. Como assim estudar é organização? Existe um método. Como assim um método? Eu achava que era um dom natural, né? Então, quando a gente organiza por local, é isso que acontece. A gente deve organizar por categorias. E aí tem as categorias, por exemplo, tem categorias de roupa, e aí você vai passar pelas roupas todas. E aí depois tem a categoria de livros, então você vai passar por todos os objetos, todas as suas coisas em casa, que aí vai fazer com que você consiga saber a quantidade exata de cada tipo de artigo que tem em casa. E a casa tem assim 1001 artigos, né? Então por isso é muito. Você pode imaginar assim, isso é muito difícil, isso é. Como é que eu vou poder controlar os objetos todos? Como é que eu vou. Isso é surreal, uma coisa impossível. Mas isso não é impossível porque tem uma forma correta de se fazer, que é separando, categorizando, separando por grupos, né? Por exemplo, roupas, já é um grupo grande, né, de coisas. E por aí você vai dividindo assim em grupos grandes e depois dividir em grupos pequeninos. E aí o segundo erro, eu estou falando aqui os erros primeiro e daí depois eu vou dar a solução para vocês, como é que você vai fazer para alterar isso aí, tá bom? Então nós vamos falar dos erros primeiro e depois eu vou te dando aí as dicas, que é para o que você pode fazer para melhorar isso e para o caos não voltar, para você organizar a casa e não voltar mais o caos. Então, segundo erro
é guardar as coisas uma por cima das outras. Quando você guarda as coisas assim, uma por cima das outras, o que que acontece quando você vai pegar uma que está embaixo? Ou você nunca vai utilizar aquela que está embaixo, né? Primeiro porque para você ver fica muito difícil, né? Para você encontrar alguma coisa que está embaixo. Muitas vezes você não encontra porque ela está lá embaixo e está assim meio que escondida porque tem as outras coisas em cima. E aí quando você não encontra, o que que você faz? Para você pegar, primeiro que para você pegar de baixo, você vai bagunçar as de cima e também um pouquinho das de baixo, as do lado, porque você tem que fazer assim, principalmente a roupa, né? Daí você levanta um pouquinho, tenta tirar com o máximo de cuidado possível, que era isso que eu fazia. E aí, uma hora ou outra, a bagunça voltava. E depois, quando você não encontra, o que que você faz quando você não encontra alguma coisa? Começa a mexer. Mexe ali, empurra para um lado, empurra para o outro, levanta, nananana. Quando vê, as coisinhas já estão ali todas, ó, reviradas. Porque isso é insustentável. Se você toda vez que vai procurar que quer alguma coisa, você tem que ficar procurando, primeiro que você vai perder um tempão sempre que você vai pegar alguma coisa procurando. Então você perde tempo com várias coisinhas ao longo do dia. Imagina a quantidade de tempo que você perde. Pode ser um minutinho ali, mais outro aqui, mais outro aqui, mais outro aqui. Quando você vê, pode ser até horas do seu dia que você. E quando não encontra, né, demora sempre um pouco mais. E aí o terceiro erro é o acúmulo de coisas desnecessárias. Então, o que que acontece quando a gente guarda coisas que a gente não precisa? A gente acaba enchendo os armários, por isso que tem aquela sensação de que o seu armário está cheio e muitas vezes o seu armário está cheio e você acha que não tem nada, principalmente com roupas, né? E as mulheres sabem bem disso, muitas mulheres que olham o guarda-roupa cheio, lotado, e aí acontece que ela não encontra roupa nenhuma. Por quê? Ao mesmo tempo que está lotado, ela não consegue ver todas as roupas. O armário está cheio e pode ser também a cozinha, que é um bom exemplo também, geralmente, os armários, as gavetas da cozinha, elas estão sempre assim cheias de coisas, porque a tendência é sempre a gente trazer, comprar mais, comprar mais, comprar mais, e não faz aquela limpeza, não tira aquilo que a gente não precisa mais, né? Então, esse acúmulo de coisas desnecessárias que a gente já não utiliza, fica lá no meio das outras coisas que a gente utiliza, acabando atrapalhando ali que a gente não consegue encontrar, a gente não consegue ver bem. Tem ali a poluição visual, porque a gente quer uma coisa, só que está no meio das outras todas. Então, isso é também um erro, porque a nossa educação, na maioria das pessoas, agora já vem mudando isso um pouco, né? Eu percebo que isso está, as pessoas estão se conscientizando mais em relação a isso, e quando não utiliza alguma coisa que não precisa, acaba doando ou dando alguma utilidade para aquilo que ela já não utiliza mais. Mas antes eu nunca ouvi falar em pegar e descartar as coisas. Raramente ouvia dizer que fazer uma limpeza, tirar aquelas coisas que já não usa mais, que fazia bem. Mas é assim, algo assim muito de vez em nunca que se ouvia, e geralmente era na mudança de estação ou na entrada do ano novo. Ah, é bom dar roupas velhas, roupas antigas, fazer aquela limpeza para deixar mais leve. Só que foram assim sempre coisas muito superficiais, não coisas assim levadas mesmo a sério. Olha, fui fazer compras, comprei assim várias roupas, por exemplo. Agora eu vou chegar em casa, vou colocar as roupas novas e vou selecionar algumas que eu já não uso mais, que eu não uso tanto, né? Porque as coisas em casa também estão em constante movimento. As roupas a gente vai usando, elas vão ficando mais surradinhas, mais velhinhas, ou tudo aquilo que a gente vai utilizando, elas vão ficando utilizadas, vão ficando velhas, né? E aí a gente vai substituindo. Só que na verdade a gente traz para casa, na maioria das vezes, e não se desfaz daquilo que não precisa mais. Às vezes são coisas que a gente nem utiliza, que estão novas, mas acabou por não utilizar, mas mesmo assim guarda na esperança de algum dia utilizar, né? E aí não dá para ninguém, não dá utilidade nenhuma, mas fica lá acumulando, enchendo os armários, causando poluição visual, te deixando assim. Quando você quer alguma coisa, também você não encontra. Esse é um dos motivos, que é difícil controlar tantas coisas em casa. Quando a gente tem, a casa geralmente tem muitas coisas. E aí, quando a gente acumula, tem mais ainda. Então, logo o que que acontece? Vira o caos, porque se a gente só traz da rua, se a gente só compra e traz e não tira, e aí vai se acumulando, e aí o caos também vai
se acumulando, o caos vai entrando em casa, chega uma hora que fica insustentável. E aí, o quarto erro é deixar para depois. Então, sempre que a gente tem assim uma coisa para fazer, e muitas vezes esse negocinho que a gente deixa para depois é questão assim, é super rápido de fazer. Só que, depois eu faço aqui, depois eu faço aqui, depois eu faço ali, e aí vai acumulando uma baguncinha aqui, uma baguncinha ali, uma baguncinha acolá, e aí, daqui a pouco, quando você vê, o caos está instalado. Então, e essa assim é bem óbvia, né? Todo mundo sabe, mas às vezes está assim com uma preguicinha e deixa para depois. O problema é quando se cai nesse hábito de ficar deixando para depois. Se é um dia que tá com preguicinha e não tô com vontade de fazer agora, tá bom, eu vou dar uma relaxada, daqui a pouco eu faço desencano disso. Agora, se desencanar sempre e ficar com preguicinha sempre, aí alguma coisa está errada. É porque você tá sem energia. E uma das coisas que acontece também quando a gente está vivendo no meio da bagunça, no meio da poluição visual, no meio do caos, e essas coisas sugam a nossa energia também. Então, de repente, se você tá deixando muitas coisas para depois, para depois, para depois, até porque quando a gente vai deixando para depois, a gente vai ficando assim com um pezinho, né, na consciência, sem se dar conta, isso vai fazendo mal. Então, aí se você tá vendo aí que a tua energia tá muito embaixo, muito em down, é melhor você fazer assim uma limpeza, fazer assim, deixar tudo muito clean, tudo muito arejado, que é para você começar aí a revitar de novo, a ter mais energia. E aí, o quinto erro são pontos de acúmulo de artigos variados. Aqueles pontinhos assim que você vai acumulando assim, várias coisinhas, sabe? Tipo, no hall de entrada tem aquela gavetinha que você chega da rua e que despeja coisinhas lá. O que mais? A fruteira. Nossa, eu já vi assim em vários lugares. Fruteira é uma dessas assim. Fruteira as pessoas colocam papelzinho, chave, remédio, tudo aquilo que solta, assim, principalmente aquelas coisinhas pequenininhas, isqueiros, brincos, vai parar tudo lá pra dentro da fruteira, né? Então, muito cuidado com esses pontinhos aí, que é também um dos erros, assim, que faz com que o caos vá acumulando, porque a junção dessas coisas todas, se você não consegue manter as coisas organizadas em casa, se você está constantemente tendo que procurar e vai bagunçando as outras coisas, e aí o caos se instala na casa por fora e se instala dentro também dos armários, dentro em todos os ambientes, porque aí aquilo parece que vai indo para casa toda, vai enraizando, é que nem aquela erva lá, acho que é a era, né, que vai pegando e vai se infiltrando e vai entrando e vai indo para todo lado. Então, agora eu vou te dar 4 dicas de ouro, que se você aplicar na sua casa aí, você vai fazer toda a diferença e aí você vai evitar que o caos se instale. Então, você já sabe, esses 5 pontos que eu te disse, você já consegue identificar se isso está acontecendo na sua casa, então, sirene ligada aí se esses 5 pontos aí apareceram aí na sua casa. Então, você já identificou. E agora, o que que vai fazer, né? Como é que vai resolver isso? Então, eu tenho aqui 4 dicas que são mesmo 4 dicas de ouro, que a primeira coisa pode parecer óbvio, mas se você aplicar, o negócio funciona. Não adianta falar, isso é óbvio, mas não aplica, então não resolve nada, não adianta nada. Então, fazer a seleção de todos os seus pertences, não é um, nem dois, nem meia dúzia, são todos os seus pertences. Então, você vai pegar um por um e vai checar se aquilo te traz alegria. Não é nem tudo bem, é uma coisa, de repente você precisa, isso não me traz alegria, mas é uma coisa que eu preciso. Então você vai começar a substituir essas coisas que você precisa por coisas que realmente te traz alegria. Então nada melhor do que começar já fazendo aí uma limpeza em casa de tudo aquilo que você não precisa e também que te traz alegria. Então você vai checando, pega um por um, checa um por um, vê se te traz alegria e só aquilo que for mesmo imprescindível, que você não te traz alegria, mas é imprescindível ter em casa, porque de repente é uma panela de pressão, digamos assim, e aí você gosta de comer feijão. Então, se você utiliza sempre a panela de pressão, mas ela não te traz alegria, de repente ela te traz alegria, porque também
você olhar de outra forma para a panela de pressão. Por exemplo, né, o exemplo da panela de pressão podia ser outra coisa qualquer. Então você vai olhar para ela com outros olhos, porque sem ela, quanto tempo você passaria cozinhando feijão? Então são coisas assim que é ressignificar. E aí, aquelas coisas que não te trazem alegria, o que você pode fazer? De repente, você passa numa loja e você tem isso em mente, aquela panela de pressão, eu preciso dela, mas não me traz alegria, né? Assim, uma panela de pressão que eu acho esquisita, não acho muito bonita, e aí de repente você passa assim numa loja e vê, que panela linda, nossa, que panela maravilhosa, entendeu? Ela aparece na tua frente, porque você tá pensando, eu gostaria de substituir aquela panela porque eu gostaria de substituir por uma que eu acho linda, que eu achasse linda. Então, de repente, ela aparece assim na sua frente. Quando você começa a pensar em algo que você quer, as coisas automaticamente vão aparecendo na sua frente, sem você nem se esforçar procurando, né? Parece que a gente, às vezes, quando sai assim, procurando uma coisa específica, não encontra de jeito nenhum. E de repente, do nada, porque tá lá no nosso subconsciente, a gente quer, a gente sabe que quer. Então, isso vai acontecendo com todas as coisas em casa. E aí, quando você faz a seleção das coisas e fica apenas com aquilo que te traz alegria, você vai começar a ficar rodeada apenas de coisas que te trazem alegria. E aí você vai começar já a sentir outra coisa. Porque a organização da casa não é só a organização da casa. A organização da casa é também uma organização da gente, é de dentro para fora. A gente organiza também a nossa cabeça quando a gente está fazendo as coisas, a organização em casa, e a gente está se questionando, por exemplo, fazendo essa seleção, pegando um por um, checando se te traz alegria, o que que você está fazendo aí? Você está vendo aquilo que é realmente importante para você, sentindo daqui. O que que é importante para mim? O que que é bom para mim? Então você está fazendo o quê? Você está cuidando de você, você está zelando por você, você está sendo não tendo coisas por ter, só porque precisa, mas sim realmente questionando e falando: isso é importante para mim? Isso eu gosto? Isso me faz feliz? Isso me traz alegria? Então, o que que é? Não é, é sempre o eu, isso me traz, que é você questionando essas coisas, não estou dizendo que é o eu é que decido, eu é que não sei o quê, com o ego lá em cima, né? Mas não, é o eu com amor, amoroso, é você se respeitando, é você se conhecendo, é você. Então, quando você pega cada objetozinho em casa, quando você olha para ele e aí você vai encontrar coisas assim e de repente você nem consegue, nem sabe ainda no começo quando você se nunca fez isso, o que aconteceu comigo quando eu pegava assim numa roupa e falava, ai, que coisa estranha, como é que uma roupa traz alegria, né? Então, aos poucos eu fui aprendendo e aí o truque é você pegar algo que te traga muita alegria, que você vai sentir aqui os foguinhos de artifício aqui e você fica logo super feliz, super animada. Ai, adoro isso, não sei o quê. Então você vai pegar essa sensação e vai levando para as outras coisas todas. E aí você vai vendo aquilo que é realmente importante para você. Logo você vai fazendo assim aquela seleção e aí aquilo que você não quiser mais, você vai o que você conseguir, se que você puder dar para outras pessoas, para fazer outras pessoas felizes, isso vai ser maravilhoso também, porque é uma forma de da gente se sentir bem com aquilo que a gente não utiliza mais e aí dá para outras pessoas, ou então aquilo que não dá mais, que já está assim muito surradinho, muito velhinho, aí você pode colocar na reciclagem, que até na reciclagem pode ter alguma utilidade, dependendo do se você fizer assim umas pesquisas e tem assim algumas empresas que trabalham com reciclagem que acabam transformando essas coisas em outras coisas, mesmo que elas estejam assim já muito velhinhas, tal. E aí eu tenho até uma live sobre isso, se você quiser depois procurar. Eu falei só sobre esses artigos, né, como descartar, etc. E aí a segunda dica é guardar os artigos do mesmo tipo em um único local. Porque voltamos àquela questão lá. Lembra que eu falei que eu ia falar os erros, apontar os erros, mas depois ia ajudar a falar como resolver esses erros? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar todos os artigos e vai, na hora de guardar, você vai guardar todos em um único local. Por quê? Dessa forma, todos os artigos do mesmo tipo, né? Na verdade, não todos os artigos. Todos os artigos do mesmo tipo. Como assim? Por exemplo, você pode separar em grupos, imagina, maquiagem. Aí você pega a maquiagem e vai colocar toda a maquiagem junta. E aí você vai separar por tipos de artigos ali para ficar mais fácil. Você quer um batom,
Então, estão todos os batons juntinhos. Você quer um rímel, tem estão todos ali alinhadinhos, bonitinho. Então você vai fazendo assim, ou imagina, são produtos de limpeza, e aí você tem esse grupo grande, produtos de limpeza, e aí você separa por tipo de produtos de limpeza. Então, na hora que você quer um tipo de artigo, eles estão todos juntos lá. Você consegue saber onde é que eles estão. Você não vai ficar, eu acho que o sabão tá não sei aonde. Depois um outro tava, acho que embaixo da pia. O outro acho que tava na lavanderia. O outro que cada um vai e aí eles vão saltando de um lado para o outro, porque cada pessoa que da casa que vê uma coisa num lugar e depois em outro vai achar o quê? No lugar que fica melhor para ela. E aí o negócio vai saltitando para lá e para cá. Então, quando você guarda os mesmos artigos todos juntos em um único local, você acaba com esse tipo de problema das coisas ficarem saltitando para lá e para cá. Depois, terceira dica, que é praticidade. Então, e eu estou constantemente fazendo assim, tipo, experiências, sempre buscando a praticidade, porque a praticidade é algo assim que facilita muito o nosso dia, facilita muito, vai fazer toda a diferença na sua casa quando você tem, quanto mais praticidade você tiver, mais fácil fica, por exemplo, quando você vai pegar uma coisa, mais fácil fica na hora de pegar uma coisa. Você não fica perdendo tempo procurando, porque você tem praticidade, você sabe onde que está. E o que que é ter praticidade, né? Você pode, por exemplo, primeiro de tudo, para ter praticidade, cada coisa ter o seu espaço, não ficar assim, coisas em cima das outras, coisas. Quando você abre uma gaveta, a praticidade é quando você abre uma gaveta, você abriu e você conseguiu ver toda, sem precisar ficar lá mexendo. Você teve que ficar mexendo, você não tem praticidade. Você tem que ficar procurando, não tem praticidade. Então, se você quer praticidade, cada coisinha tem que ter o seu espacinho ali. E aí, na hora de pegar, você vai saber exatamente onde está. Porque você vai bater o olho e vai conseguir ver. E depois você vai conseguir pegar ali sem ficar mexendo nos outros. Logo, você vai começar a ter muito mais tempo. Porque imagina toda vez que você vai fazer uma coisinha em casa, você perde tempo procurando. Perde tempo porque não sabe onde está, porque estão por baixo. Perde tempo bagunçando e depois vai perder tempo arrumando, porque se você bagunça, uma hora você vai ter que arrumar. Então isso aí vira um círculo que parece um infinito, né? Ou oito, ou um círculo, ou que você anda em círculos, ou que você anda no infinito. Então, para acabar com isso, é com a praticidade. Só dessa forma que você vai conseguir ter assim, conseguir fazer as coisas de forma que a casa sempre se mantenha organizada. Outra coisa para ter praticidade, como é que a gente faz para ter praticidade? Por exemplo, organizando por cores. Depois de cada coisinha ter o seu espaço, você pode organizar, por exemplo, a roupa, organizar por cores, que aí, quando você chega lá, se você quer uma roupa clara, você sabe onde é que ela está na frente. Se você quer uma roupa mais escura, onde é que ela está? Está atrás. Um exemplo, da direita para a esquerda. Então, todas essas coisas que vão, quando você vai à procura da praticidade, quando você vai fazendo aquilo, por exemplo, quando você vai buscar algo e vê que aquilo não é prático, toda vez que você vai buscar, todos os dias, que aquilo está te atrapalhando, você não está conseguindo pegar rapidamente, que é abrir um armário ou uma gaveta e conseguir pegar rapidamente, sem hesitar, sem procurar, sem perder tempo. Se isso não estiver acontecendo, aí você precisa começar a pensar aí, como é que eu faço para melhorar isso? Como é que eu vou trazer praticidade para casa, né? E aí eu tô te falando, eu falo aquelas coisas que são práticas que funcionam comigo, porque realmente funcionam comigo, e eu falei com outras pessoas, ajudei outras pessoas a aplicarem também, e funciona com elas. Aí, só que às vezes o que que acontece? As suas coisas são diferentes das minhas, da mesma forma que as coisas das outras pessoas também são diferentes das minhas. Então, cada pessoa vai encontrando o seu jeito mais. Eu posso te dar algumas dicas, posso te dar uma orientação, mas aí na hora de colocar a mão na massa lá, na hora de ver, aí é que você vai ver como é que as coisas funcionam para você. O formato é diferente, a espessura é diferente, a textura é diferente, o tamanho da gaveta é diferente, o tamanho do armário é diferente. Entendeu? São muitas variáveis. E aí é você que tem que ir explorando e descobrindo essas coisas. Uma outra forma também de ter muita praticidade é você colocar na vertical. E aí quando você coloca aquilo que você conseguir colocar na vertical,
você vai conseguir aproveitar melhor os espaços, se tiver altura suficiente, por exemplo, se é uma gaveta, uma prateleira, dependendo da altura, você pode colocar assim na vertical, ou então, ao invés de colocar deitado, você pode colocar assim, que também é meio, digamos que é semi na vertical, né? Porque assim é na vertical. E aí, se você coloca assim, não é deitado, mas também acaba tendo mais espaço, você acaba aproveitando melhor os espaços. Outra forma de organizar com praticidade também é por ordem alfabética, por exemplo, as sementes, os grãos que eu tenho aqui, que eu tenho assim muita coisa aqui na cozinha, a gente tem bastante coisa, né? Então tudo aquilo que dá para colocar em ordem alfabética, por exemplo, os óleos essenciais que eu tenho muitos, tudo aquilo que você tem em grande quantidade e tem os nomes, cada coisinha tem o seu nome, então você consegue organizar por ordem alfabética. Se você precisa de alguma coisa que tem a letra Z ou que tem a letra, sei lá, M, você já sabe que vai estar lá mais pro fim. Ou a letra O, você sabe que vai estar mais pro fim. Se você é alguma coisa com a letra B, com a letra C, você sabe que vai estar mais na frente. Então, na hora que você abre, você já pega, ao invés de ficar lá procurando. Ai, cadê? Eu jurava que tinha aqui, eu jurava que tinha, aí mexe, 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 mexe. De repente já nem tem mais, só que você não se deu conta. Por quê? Você não sabe nem o que você tem em casa direito, você não consegue ver, você não consegue controlar as coisas, porque a casa tem muitas coisinhas, então se você não arranja uma forma de ter praticidade aí no seu dia a dia, fica difícil, difícil de controlar, difícil de saber o que tem. Então isso é muito importante, a praticidade para mim é assim, tipo, eu tô constantemente vendo sempre uma nova forma e eu sou assim, gosto de explorar, gosto de fazer organizadores. Para mim, eu amo organizadores, sempre que vejo assim um novo, alguma coisa assim para fazer uma nova experiência, fazer assim um teste, aproveitar melhor os espaços. Então, estou constantemente fazendo isso e é super prazeroso fazer esse tipo de coisa. Depois, o resultado que você vê e depois a praticidade que você tem no dia a dia também, que é assim algo que você acaba tendo mais tempo para você. E aí você pode resolver passar mais tempo com a sua família, você pode, de repente, fazer um hobby que você já não faz há muito tempo, ter um tempo para relaxar, para curtir a sua casa, porque a casa também vai ficar mais gostosa, porque vai ser eliminada toda aquela poluição visual, entendeu? Então são muitos benefícios que você tem aí. E depois, a quarta dica é cada pessoa da casa ser responsável pelos seus pertences. Então, você organiza os seus pertences. Se você quiser, por exemplo, em casa aconteceu assim. Eu quis organizar a casa e quis aplicar esse método, que foi um método assim bem profundo, né? Tratar o mal pela raiz. Então, eu conversei com o meu marido e ele não estava muito afim de fazer. Aí, o que eu fiz? Eu decidi fazer, fiz eu em casa. E aí, nas coisas dele, eu apliquei uma parte desse método eu apliquei nas coisas dele. Só que quando ele viu as coisas assim, todas arrumadas, e quando ele viu aquele movimento que eu estava gerando, que eu estava fazendo, as coisas acontecendo, as coisas ficando diferentes, as pessoas não conseguem ficar indiferentes a isso. Passar reto e ver você fazendo, você tirando tudo, você movimentando, porque isso também acaba movimentando a energia da casa. E depois, quando as pessoas chegam e tá assim clean, e aí quando você faz uma organização também tem a limpeza, né? A limpeza anda juntamente com a organização, então fica aquele cheirinho gostoso, fica com aquela sensação de casa nova, o visual da casa fica assim maravilhoso, e aí as outras pessoas também sentem e ficam. Então esse é o momento ideal, porque primeiro que elas não vão conseguir ficar indiferentes, então mesmo que elas nem se dê conta, elas vão começar também a fazer ali um pouquinho aqui, mesmo que não seja assim assumido realmente, eu vou fazer a organização das minhas coisas, entendeu? Mas assim, se cada pessoa é responsável pelos seus pertences, aí fica muito mais fácil. Imagina que também, se for uma criança, por exemplo, aí o que você pode fazer? Uma criança você pode fazer juntamente com ela, porque ela aprende desde pequenininha, você fazendo com ela, mas fazendo com amor, não é fazendo com impondo coisas, com obrigação, por obrigação, ou porque às vezes a gente posiciona esse tipo de coisa de uma forma errada, posicionamos como algo pesado, como algo negativo, como algo ruim, e tem aquela carga toda, ninguém me ajuda, ninguém quer fazer, ninguém nananã. Então é você que está vibrando nessa energia e você que está trazendo isso, as pessoas não querem fazer, entendeu?
E aí, quando você muda e mostra para elas que isso é realmente importante, que isso elas vão beneficiar também disso aí e que é importante elas em participarem, mesmo que não seja assim diretamente, que seja depois ajudando a manter, né, na manutenção, porque se cada pessoa é responsável pelo seu pertence, aí elas não vão deixar assim as coisas já bagunçadas. Então, quando você tem a casa já arrumada, a casa já organizada, as coisas, cada coisinha no seu lugar, é o momento ideal para você chegar e perguntar: olha, então, o que que vocês acharam? Sentiram diferença? Tá mais gostoso? Tá mais clean, não tá? Então, vamos manter isso assim, desse jeito, né? Melhora, porque é muito mais saudável para todo mundo, isso traz qualidade de vida e eles já vão estar sentindo os efeitos. Então, quando eles estão sentindo os efeitos, uma criança é mais fácil você fazer com ela e falar para ela, fazer junto com ela, e aí na hora de decidir descartar, é você que decide, mas já começando a perguntar, conscientizar a criança: isso te traz alegria? Você gosta disso? E aí a criança vai vendo, ela vai começando a refletir sobre isso, porque elas são super espertas. A gente acha que não, mas às vezes eu já fiquei surpreendida várias vezes com crianças que dizem umas coisas, sentiram assim umas coisas que eu fico, nossa, gente, nem esse toquinho de gente falando isso, né? Olá, Késia, tá aqui minha maninha, Silvia e a Késia também, beijinhos. E aí, quando a casa já tá assim toda organizada, é o momento ideal para você chegar e falar para as pessoas: olha, então, vamos manter a casa assim desse jeito? O que que vocês acham? Não tá muito mais gostoso? Não tá muito melhor? Muito mais saudável? Muito mais, a gente já tem mais espaço e tudo, porque a gente vai ganhar com a organização. Você vai ganhar não só espaço dentro dos armários, dentro das gavetas. Obrigada, princesa linda. E aí você vai começar a ganhar também espaço dentro de casa. Então, ao invés de você ficar tropeçando nas coisas e não tendo espaço para cozinhar, para fazer assim uma comidinha gostosa, não tendo espaço para relaxar, porque tem coisas no meio do caminho, ou tem coisas em cima do sofá, ou whatever, qualquer coisa que for, né? Então, as pessoas vão sentir esse efeito, essas coisas assim, a casa mais clean, a casa mais gostosa, e aí você aproveita, fala: então eu preciso da ajuda de vocês para que isso se mantenha assim, porque é assim que é gostoso ter a casa assim, sempre clean, sempre gostosa, para a gente apreciar, para a gente poder passar, porque se as coisas estão todas atulhadas, depois a gente isso acaba sugando a nossa energia, depois a gente não tem tempo nem disponibilidade mental, porque a gente acha que a bagunça está só na nossa casa, mas não, a bagunça também fica aqui dentro da nossa cabeça. E aí a gente já nem consegue mais estar presente, tá com a cabeça tão atulhada, tão cheia de coisas, que você não consegue apreciar o momento com a sua família, não consegue apreciar o momento com as pessoas que estão à sua volta, porque a tua cabeça tá assim, a casa tem um monte de coisa à volta, um monte de coisas que ficam te brigando pela sua atenção, te chamando a atenção e você nem se dá conta, porque você não acha que um objeto vai te chamar a atenção, mas é a poluição visual, você olha e tem coisas, excesso de informação, então tudo isso acaba atrapalhando também, influenciando em outras coisas. E aí quando todo mundo por que sempre que a gente organiza, a gente tem aquela sensação de bem-estar depois, de dever cumprido, nossa, como lindo, como ficou tão lindo, como tá assim, e o ambiente fica mais agradável, você fica se sentindo bem, apesar do cansaço, né? Porque geralmente quando a gente resolve pegar mesmo, é hoje que eu vou fazer aquela faxina, vou tirar tudo dos armários, vou organizar tudo, e aí fica acabada no fim do dia, mas depois é uma coisa que vale a pena, uma sensação gostosa. E aí, para você conseguir fazer que essa sensação gostosa, que ela dure bastante tempo, você também precisa da ajuda das outras pessoas que estão em casa, porque tem que começar a quebrar essa crença de que uma única pessoa é responsável pela casa toda. Então, dividindo as responsabilidades, você acaba quebrando essa crença aí de que geralmente é a mulher, uma pessoa que fica responsável, que junta a bagunça toda, que sai recolhendo as coisas pela casa, e aí já chega do trabalho cansada, já tá exausta, já sabe que vai chegar em casa, vai ter que sair pegando coisas, arrumando coisas, fazendo coisas, falar assim: ai, quero chegar em casa e relaxar depois do trabalho, eu não consigo porque tenho que chegar lá e tem que pegar uma coisinha ali, outra aqui, isso, aquilo, e não sei o que tá no meio do caminho, e aí você já vai ficando irritada, e aí você vai acabando
isso também vai acabando afetando você no seu estado de espírito, no seu humor, na sua disposição, e aí você já não tem cabeça mais para estar com para curtir, né, o momento, curtir a sua casinha. Então, quando você chega e a sua casinha te recebe assim, com braços abertos, e você não vê a hora de chegar em casa e de se jogar no sofá e falar, ai, gostoso, foi um dia de trabalho duro, um dia de trabalho intenso, mas agora eu tô aqui na minha casinha, eu posso relaxar. Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês, é isso que eu sempre venho falando aqui, que é para vocês terem assim uma casinha assim que te acolha, uma casa que seja assim super gostosa, que você morra de vontade de voltar para ela, ao invés de ficar adiando, ficar fugindo, eu acho que eu vou comer fora hoje, porque vou chegar em casa e tem um monte de coisa lá. Entendeu? Então, eu espero que tenha te ajudado essa live. E aí, nos vemos na próxima live. Um beijo gigante. E obrigada por estarem aqui comigo. Tchau, tchau.